No dia 13 de abril de 1519, em meio aos palácios e intrigas da poderosa Florença, nasceu Caterina de Médici. Herdeira da dinastia que moldara a política e a cultura do Renascimento italiano, a menina parecia destinada a uma vida de luxo e arte. Mas desde cedo, o destino fez questão de lhe mostrar que a vida de uma Médici não era necessariamente um conto dourado. Órfã de pai e mãe ainda na infância, viu-se cercada por disputas políticas internas e pela ambição de príncipes que viam nela um trunfo valioso. A menina que aprendera a se mover entre as sombras de corredores frios e a falar com cautela passou a ser, mais que filha da fortuna, refém de alianças e barganhas. Em 1533, com apenas 14 anos, Catarina foi enviada à França para se casar com Henrique de Orleans, o segundo filho do rei Francisco I. A união não nasceu do afeto, mas da política. O Papa Clemente VII, seu parente, via no enlace a consolidação de uma aliança estratégica entre Roma e Paris. No início, a nova Delfina enfrentou desprezo na corte francesa. Henrique tinha outra mulher no coração, Diane de Poitiers, sua amante influente e refinada, e Catarina foi relegada à sombra, suportando humilhações silenciosas. Mas ela aprendeu a esperar. O sangue Médici não corria para se perder em lágrimas. Corria para sobreviver e encontrar o momento exato de agir. Em 1547, a morte de Francisco I colocou Henrique no trono como Henrique II e transformou Catarina em rainha da França. O título, porém, não lhe trouxe poder imediato. Enquanto o marido se lançava às guerras e aos torneios, ela via seu espaço de influência limitado. Mas observava, memorizava e anotava mentalmente cada fraqueza e ambição da nobreza francesa. O que ninguém imaginava é que a vida reservava a Catarina um golpe tão rápido quanto brutal. Em 1559, durante um torneio comemorativo do casamento de sua filha Isabel com o rei da Espanha, Henrique II foi atingido no olho por uma lança, num acidente que se revelaria fatal. Dias depois, Catarina vestia luto e via o trono passar para seu primogênito, Francisco II. O novo rei, ainda adolescente e frágil de saúde, caiu sob a influência esmagadora da poderosa família de sua esposa, Maria Stuart, os Guise. Catarina foi relegada, mais uma vez, às margens do poder, mas não desistiu. Quando, em 1560, Francisco II morreu subitamente, deixando o trono para Carlos Nomoro de apenas 10 anos, não houve mais quem pudesse impedir. Catarina tornou-se regente da França. Era oficialmente a senhora do reino, e extraoficialmente a guardiã de uma nação à beira do colapso. A França que herdara estava dividida. De um lado, a nobreza católica, liderada por famílias como os Guise, exigia a erradicação da heresia protestante. Do outro, os huguenotes, cada vez mais organizados e armados, clamavam por liberdade de culto. Catarina, educada na diplomacia e nos jogos de equilíbrio da política italiana, decidiu que a sobrevivência da monarquia dependia da conciliação. Em janeiro de 1562, promulgou o Edito de Saint-Germain, permitindo aos protestantes celebrarem cultos fora das cidades. Era uma aposta arriscada, dar um sopro de liberdade para apaziguar ânimos inflamados. Mas a pólvora já estava espalhada. 2 meses depois, em março de 1562, o massacre de Vassy, no qual tropas do Duque de Guise atacaram huguenotes em culto, mergulhou o país na Primeira Guerra de Religião. Catarina viu o delicado fio da paz se romper e o sangue correr nas ruas em nome de Deus.
Sua regência, mal começara, já estava marcada por decisões impossíveis, onde qualquer passo em falso poderia transformar a França num campo de ruínas. A regência de Catarina era como caminhar sobre lâminas afiadas, um equilíbrio instável entre a espada dos católicos e a lâmina dos protestantes. Exércitos de ambas as fés marchavam pelas províncias, e vilas inteiras eram queimadas por causa da escolha de um credo. Catarina, mais pragmática do que devota, sabia que o fanatismo, em qualquer lado, não era apenas um problema religioso, mas uma ameaça mortal à autoridade real. Sua missão era evitar que o trono, ocupado por um menino, fosse reduzido a um símbolo sem poder. Em 1563, conseguiu costurar a Paz de Amboise, um acordo frágil que concedia tolerância restrita aos protestantes nobres e aos que viviam em determinadas cidades. Não era a vitória de nenhum lado, mas uma trégua temporária. Para consolidar essa reconciliação, Catarina embarcou ao lado de Carlos IX em uma longa viagem pelo reino entre 1564 e 1566. Um desfile de poder que visava mostrar a unidade da coroa. Por trás das cortinas e das festas, porém, sabia que cada cidade visitada escondia ressentimentos prontos a explodir. Nesse mesmo período, deu início a uma de suas obras mais emblemáticas, o Palácio e os Jardins das Tulherias, em Paris. Para muitos, era apenas uma demonstração de gosto artístico. Para Catarina, era também um símbolo silencioso de seu domínio sobre o espaço e a estética da corte, um pedaço da Itália no coração da França. O mármore e as fontes seriam, para ela, mais duradouros do que as alianças frágeis que costurava. Mas o frágil tecido da paz logo se rasgou novamente. Em 1567, uma nova explosão de violência, a Segunda Guerra de Religião, colocou em risco tudo o que havia tentado construir. Catarina, incansável, voltou a negociar. Cada encontro diplomático era um jogo de xadrez, cada palavra medida para não acender ainda mais o ódio. O conflito terminou, mas não a ameaça. A Terceira Guerra de Religião eclodiu pouco depois, arrastando-se até 1570, quando a Paz de Saint-Germain-en-Laye devolveu alguma esperança. Essa paz foi marcada por uma jogada estratégica da rainha-mãe, o casamento da princesa Margarida de Valois, sua filha, com Henrique de Navarra, líder protestante. Para Catarina, essa união era mais do que um pacto de amor, era a tentativa de selar uma trégua definitiva entre as duas fés. O casamento, celebrado em agosto de 1572, trouxe a Paris uma multidão de huguenotes. A cidade fervia em tensão, como se todos esperassem que algo terrível acontecesse. Poucos dias depois, um atentado contra o almirante Gaspard de Coligny, figura central do Partido Protestante e aliado de Navarra, acendeu a faísca. As ruas ficaram à beira de um motim, e Catarina, cercada de conselheiros divididos, tomou decisões que a história transformaria em feridas eternas. Na madrugada de 24 de agosto de 1572, soaram os sinos de Saint-Germain-l'Auxerrois. As portas se abriram, e a cidade mergulhou na mais sangrenta de suas noites, a noite de São Bartolomeu. Milhares de huguenotes foram massacrados em Paris e nos dias seguintes em outras cidades do reino. Até hoje não há consenso sobre o grau de participação direta de Catarina. Alguns a acusam de ter arquitetado o banho de sangue. Outros dizem que, uma vez iniciado, ela não conseguiu detê-lo. Mas para a memória coletiva,
Catarina passou a ser vista como a rainha negra, manipuladora e implacável. O massacre não trouxe paz, apenas silêncio temporário. A França, manchada pelo sangue derramado, entrava em um ciclo de ódio que Catarina tentaria, mais uma vez, controlar. Agora, porém, sua figura estava marcada para sempre. A regente que tentara ser mediadora era, para muitos, a encarnação da traição. Após a noite de São Bartolomeu, Catarina de Médici já não era apenas a regente e mãe do rei. Era um nome que carregava medo e desconfiança. O massacre havia reforçado a visão de que ela governava não com mãos de seda, mas com punhos ocultos sob luvas negras. Ainda assim, o trono precisava dela. Quando seu filho Carlos IX morreu em 1574, o sucessor foi Henrique de Anjou, coroado como Henrique III, que retornara apressado da Polônia para assumir a coroa francesa. Catarina, agora rainha-mãe, manteve-se como conselheira indispensável, mesmo que a relação com o novo rei fosse menos de submissão e mais de negociação. Henrique III herdou um reino corroído pela desconfiança e pela rivalidade entre facções religiosas. A Liga Católica, formada por nobres ultracatólicos, crescia em poder e influência, enquanto os huguenotes buscavam garantir direitos conquistados a duras penas. Catarina tentava equilibrar as forças, apoiando ora um lado, ora outro, sempre com o objetivo final de proteger a monarquia. Mas cada passo era vigiado, cada palavra interpretada como traição por alguém. O trono de seus filhos era como um tabuleiro em que todas as peças estavam prestes a se virar contra o rei. Mesmo sob pressão, Catarina não abandonou seu papel de patrona das artes. Em 1581, organizou o Ballet Comique de la Reine, um espetáculo luxuoso que não apenas encantou a corte, mas também fixou as bases do balé de corte francês. Era sua forma de dizer que, enquanto a França sangrava nas ruas, a monarquia ainda podia produzir beleza, e que a glória cultural também era uma arma política. Mas as festas e bailes não escondiam o fato de que a coroa estava mais isolada do que nunca. Com o tempo, a influência de Catarina começou a se desgastar. A idade e os anos de tensão política cobravam um preço em seu corpo e espírito. Ainda assim, ela continuava a intermediar reuniões e tratados, viajando entre cidades para encontrar líderes católicos e protestantes, sempre com a mesma habilidade em transformar conversas privadas em movimentos estratégicos. Porém, a Liga Católica se fortalecia, e Henrique III mostrava-se incapaz de controlar completamente seus aliados e inimigos. Catarina via o que poucos ousavam dizer em voz alta. O poder real estava se tornando uma ficção sustentada mais pelo símbolo da coroa do que pela força da lei. No final da década de 1580, a situação atingiu seu ápice de instabilidade. O assassinato do Duque de Guise, ordenado por Henrique III em 1588, provocou choque e revolta. Catarina, já debilitada, percebeu que o ato do filho não restauraria a autoridade, mas precipitaria o colapso. Com a França à beira de uma guerra civil aberta, ela se recolheu mais às sombras, aconselhando quando solicitada, mas sabendo que seus últimos dias no centro da política estavam contados. Em 5 de janeiro de 1589, Catarina de Médici morreu em Blois, aos 69 anos. Não viveu para ver a tragédia final. Poucos meses depois, seu último filho no trono, Henrique III, seria assassinado, encerrando a dinastia dos Valois. A França que Catarina deixava para trás
Era um reino dividido, exausto e pronto para receber uma nova casa real, os Bourbons. O legado de Catarina é ambíguo e inevitavelmente marcado por sangue. Para uns foi uma estrategista que fez o impossível para manter a monarquia viva em um dos períodos mais turbulentos da história francesa. Para outros, foi a artífice fria de complôs e massacres, mas em ambos os casos, sua figura sobrevive como um ícone de poder feminino em uma era que não o admitia abertamente. Uma mulher que, vinda de uma cidade italiana repleta de intrigas, moldou o destino de uma nação inteira e se tornou, para a eternidade, a rainha negra da França.